início, havia o Logos, o Big Bang, o primordial. A teoria do Big Bang diz que o universo físico espiralou-se de um ponto inimaginável quente e denso chamado singularidade, bilhões de vezes menor que a cabeça de um alfinete. A teoria não diz por que ou como ocorreu. Quanto mais misterioso algo é, mais assumimos que o conhecemos. Acreditava-se que a gravidade eventualmente atrasaria sua expansão ou contrairia o universo numa grande compactação. No entanto, imagens do telescópio espacial Hubble mostram que a expansão do universo parece estar, na verdade, acelerando, expandindo-se cada vez mais rápido ao crescer ao redor do Big Bang. De alguma forma, existe mais massa no universo que os físicos previam. Ao explicar sobre a massa não encontrada, os físicos agora dizem que o universo é formado por apenas 4% de matéria atômica ou o que consideramos matéria normal. 23% do universo é feito de matéria escura e 73% é energia escura. O que acreditávamos ser espaço vazio. É como se fosse um sistema nervoso invisível que percorre todo o universo conectando todas as coisas. Os antigos mestres védicos ensinavam Vienada Brahma-o universo e a vibração. O campo vibratório é a raiz de toda a real experiência espiritual e investigação científica. É o mesmo campo energético que os santos, budas, yogis, místicos, padres, xamãs e videntes observaram ao olharem dentro de si mesmos. Foi chamado de Akasha, o primordial, a rede de joias de Indra, a música das esferas, e muitos outros milhares de nomes através da história. É a raiz comum de todas as religiões. E o elo entre nossos mundos internos e nossos mundos externos. Mundos internos, mundos externos. Parte 1. Akasha. No budismo Mahayana do século III, descrevia uma cosmologia não muito distante da avançada física moderna da atualidade. A rede de joias de Indra é uma metáfora usada para descrever um ensinamento védico muito mais antigo, o qual ilustra a maneira que o tecido do universo foi criado. Indra, o rei dos deuses, deu origem ao Sol. E movimenta os ventos e as águas. Imagine uma teia de aranha que se estende por todas as dimensões. A teia é feita de gotas de orvalho. E cada gota contém o reflexo de todas as outras gotas d'água. E em cada gota de orvalho refletida, você encontrará os reflexos de todas as outras gotas, a teia inteira, nesse reflexo. E assim por diante, até o infinito. A rede de Indra pode ser descrita como um universo holográfico, onde até mesmo o menor feixe de luz possui um modelo completo do todo. O cientista sérvio-americano, Nikola Tesla, é, às vezes, considerado o homem que inventou o século XX. Tesla foi responsável pela descoberta da corrente elétrica alternada e muitas outras criações que fazem parte de nossa vida diária atual. Devido a seu interesse pelas antigas tradições védicas, Tesla esteve em uma posição única, ao compreender a ciência através dos modelos oriental e ocidental. Como todos os grandes cientistas, Tesla observou intensamente os mistérios do mundo externo, mas também buscou intensamente dentro de si mesmo.
como os antigos yogis. Tesla usou o termo caixa para descrever a impressão etérea que se estende através de todas as coisas. Tesla estudou com Swami Vivekananda, um yogi que trouxe os antigos ensinamentos da Índia ao Ocidente. Nos ensinamentos védicos, a caixa é o próprio espaço, o espaço que os outros elementos preenchem, que existe simultaneamente com a vibração. Ambos são inseparáveis. A caixa é Yin, o prana é Yang. Um conceito moderno que pode nos ajudar a conceitualizar a caixa, ou sua substância primária, é a noção dos fractais. Foi apenas em meados de 1980, com o avanço dos computadores, que foi possível visualizar e reproduzir matematicamente os padrões da natureza. O termo fractal foi cunhado em 1980 pelo matemático Benoit Mandelbrot, que estudou algumas equações matemáticas simples que, quando usadas de maneira repetida, produziriam intermináveis estruturas de variadas formas matemáticas ou geométricas dentro de um determinado sistema. Elas são limitadas, mas ao mesmo tempo, infinitas. Um fractal é uma forma geométrica bruta que pode ser desmembrada em partes. Cada uma delas é aproximadamente uma cópia de tamanho reduzido de todo o padrão, uma característica chamada autossimilaridade. Os fractais de Mandelbrot foram chamados de impressões digitais de Deus. Você está olhando para uma pintura gerada pela própria natureza. Se você girar a figura de Mandelbrot de certa maneira, ela aparecerá como uma deidade hindu ou como um Buda. Essa figura foi nomeada como a figura de Buda Brot. Se procurar por algumas formas da arte e arquitetura da antiguidade, verá que, há muito tempo, os humanos associavam a beleza e o sagrado com os padrões fractais. Infinitamente complexos, ainda assim, cada parte possui a semente para recriar o todo. Os fractais mudaram a visão dos matemáticos a respeito do universo e como ele funciona. Com cada novo nível de ampliação, surgem diferentes padrões do original. Constante mudança e transformação ocorrem ao atravessarmos de um nível de detalhes de um fractal para outro. Essa transformação é a espiral cósmica. A inteligência incrustada na matriz do espaço-tempo. Fractais são caóticos em essência, um emaranhado de formas e ordem. Quando nossas mentes reconhecem o mesmo definem um certo padrão, nos concentramos nesse padrão, como se ele fosse algo irreconhecível. Tentamos encontrar padrões do que nos pareçam bonitos aos olhos, mas para que guardemos tal padrão em nossas mentes, precisamos ignorar o resto do fractal. Para que possamos compreender um fractal com nossos sentidos, é preciso limitar seu movimento. Toda a energia presente no universo é neutra, atemporal, sem dimensões. Nossa própria criatividade e capacidade de reconhecimento de padrões são um elo entre o microcosmo e o macrocosmo.
o mundo atemporal das ondas e o mundo sólido das coisas. A observação é um ato de criação através das limitações inerentes ao pensamento. Criamos a ilusão de solidez das coisas ao rotulá-las, ao dar nome a elas. O filósofo Kierkegaard disse: se você me dá um nome, você me nega. Ao me dar um nome, um rótulo, você nega todas as outras coisas que eu poderia me tornar. Você trancafia uma partícula tornando-a uma coisa, prendendo-a, dando a ela um nome. Mas ao mesmo tempo, você está criando-a, definindo sua existência. A criatividade é nossa qualidade mais elevada. Com a criação das coisas, vem o tempo, o qual cria a ilusão de solidez. Einstein foi o primeiro cientista a perceber que o que os outros pensavam ser espaço vazio não é o nada. Esse espaço tem suas propriedades e, intrínseco à natureza do espaço, esse espaço possui uma incalculável quantidade de energia. Certa vez, o renomado físico Richard Feynman disse: existe energia suficiente em um único centímetro cúbico de vácuo para ferver todos os oceanos no mundo. Avançados praticantes de meditação sabem que no silêncio reside o maior dos poderes. Buda cunhou outro termo para essa substância primária. Chamou-a de kalapas, pequenas partículas ou pequenas ondas que aparecem e desaparecem trilhões de vezes por segundo. A realidade é, de certa forma, como uma série de quadros numa câmera holográfica, movendo-se rapidamente, criando a ilusão de continuidade. Quando a consciência permanece completamente imóvel, a ilusão é compreendida, pois é a própria consciência que gera a ilusão. As antigas tradições orientais compreendiam, há milhares de anos, que tudo é vibração. Nada Brahma. O universo é som. A palavra nada significa som ou vibração e Brahma é o nome de Deus. Brahma, simultaneamente é o universo e é o Criador. O artista e sua arte são inseparáveis. No Upanishad, um dos mais antigos registros do ser humano na Índia antiga, está escrito: Brahma, o Criador, sentado em sua flor de lótus, abre seus olhos e o mundo vem a existir. Brahma fecha seus olhos, e o mundo deixa de existir. Místicos da antiguidade, yogis e videntes sustentaram a ideia de que existe um campo no nível base da consciência. O campo akáshico ou os registros acásicos, onde toda a informação, toda a experiência, do passado, presente e futuro, existem agora e sempre. É desse campo matriz que todas as coisas surgem. Desde as partículas subatômicas até as galáxias, estrelas, planetas e toda a vida. Você nunca vê tudo em sua totalidade, pois ele é feito de camadas e mais camadas de vibração e está constantemente mudando, trocando informações com a caixa. Uma árvore bebe do sol, do ar, da chuva, da terra. Um
mundo de energia move-se para dentro e para fora dessa coisa que chamamos de árvore. Quando a mente pensante se acalma, então você vê a realidade como ela é. Todos os aspectos reunidos. A árvore e o céu e a terra, a chuva e as estrelas não estão separadas. A vida e a morte, o eu e o outro não estão separados. Assim como a montanha e o vale são inseparáveis. Na tradição indígena americana e em outras tradições indígenas, é dito que todas as coisas possuem um espírito, o que é uma outra forma de dizer que tudo está conectado à fonte vibratória original. Existe uma consciência, um campo, uma força que se move através de tudo. Este campo não está ocorrendo a seu redor, está ocorrendo através de você. Acontece como você. Você é o eu, o universo. Você é os olhos através dos quais a criação vê a si mesma. Quando acorda de um sonho, compreende que tudo no sonho era você. Você estava criando-o. Não é diferente no que chamamos de vida real. Cada um e cada pessoa é você. A consciência una observando através de todos os olhos. Debaixo de cada pedra. Dentro de cada partícula. Pesquisadores internacionais na CERN, o Laboratório Europeu de Física de Partículas, estão em busca desse campo que se estende por todas as coisas. Mas ao invés de procurar internamente, estão procurando no mundo físico externo. Pesquisadores do laboratório da CERN, na Genebra, Suíça, anunciaram que encontraram o bóson de Higgs, ou a partícula de Deus. Os experimentos do bóson de Higgs provam cientificamente que um campo de energia visível preenche o vácuo do espaço. O grande colisor de hadrons da CERN é um anel com mais de 27 km de circunferência, no qual dois raios de partículas correm em direções opostas, convergindo e colidindo um com o outro, quase na velocidade da luz. Os cientistas observam o que ocorre após as violentas colisões. O modelo padrão atual não consegue explicar como as partículas conseguem sua massa. Tudo parece ser feito de vibração. Mas não há algo sendo vibrado. É como se houvesse uma dançarina invisível. Uma sombra dançando, escondida no balé do universo. Todos os outros dançarinos sempre dançaram ao redor dessa dançarina escondida. Observamos a coreografia da dança, mas até agora, não conseguimos ver essa dançarina. Essa dita partícula de Deus, as propriedades da matéria básica do universo, o centro de toda a matéria que constituiria essa inexplicável massa e a energia que gera a expansão do universo. Longe de explicar a natureza do universo, a descoberta do bóson de Higgs simplesmente apresenta um mistério ainda maior, revelando um universo que é muito mais misterioso do que chegamos a imaginar. A ciência se aproxima do limiar entre a consciência e a matéria. O olho pelo qual enxergamos o campo primordial e o olho ao qual o campo olha para nós são só o mesmo. O célebre escritor alemão Wolfgang von Goethe disse: a onda é o fenômeno primordial que deu origem ao mundo. Simática é o estudo do som visível. A palavra simática vem de raiz grega, sima, que significa onda ou vibração.
Um dos primeiros cientistas ocidentais a estudar com seriedade o fenômeno da onda foi Ernest Chalatny, um músico e físico alemão que viveu no século XVIII. Chalatny descobriu que quando ele espalhava areia em chapas de metal e então vibrava essas placas com o arco do violino, a areia arranjava-se em padrões. Diferentes formas geométricas apareciam dependendo da vibração produzida. Chalatny registrou todo um catálogo dessas formas e essas formas são conhecidas como as figuras de Chalatny. Muitos desses padrões podem ser encontrados por toda a natureza, como, por exemplo, as marcas do casco de uma tartaruga ou o padrão de pintas de um leopardo. O estudo dos padrões de Chalatny ou padrões simáticos é um dos segredos que os fabricantes de alta qualidade de instrumentos como guitarras, violinos determinam a qualidade sonora dos instrumentos que fabricam. Hans Janny expandiu o trabalho de Chalatny na década de 1960 usando vários fluidos e amplificação eletrônica para gerar frequências sonoras e cunhou o termo simática. Se você enviar simples ondas senoidais num disco com água, você verá padrões na água. Dependendo da frequência da onda, diferentes padrões aparecerão. Quanto maior a frequência, mais complexo o padrão. Essas formas são repetíveis, não são aleatórias. Quanto mais observar, mais começa a perceber como a vibração arranja a matéria em formas complexas através de simples ondas repetitivas. Essa vibração na água tem um padrão parecido com o do girassol. Simplesmente mudando a frequência do som, conseguimos padrões diferentes. A água é uma substância deveras misteriosa. Ela é altamente imprimível. Quer dizer, possui grande receptividade à vibração, devido à sua capacidade e sensibilidade de ressonância elevada, e sua disposição interna para ressoar. A água responde instantaneamente a todos os tipos de ondas sonoras. Água e terra em vibração é a maior parte da massa de plantas e animais. É facilmente observável como uma simples vibração na água consegue criar padrões naturais reconhecíveis, mas ao adicionarmos sólidos e aumentarmos a amplitude, as coisas começam a ficar cada vez mais interessantes. Ao adicionarmos maisena, conseguimos um fenômeno bem mais complexo. Talvez os princípios da vida em si podem ser observados enquanto a vibração move a bolha de maisena em algo que parece ser um organismo vivo. O princípio que anima o universo é descrito na maioria das religiões usando palavras que refletem a compreensão daquele período na história. Na língua dos Incas, o maior império da América pré-colombiana, a palavra para corpo humano era Alpacamasca, que significa, literalmente, terra animada. Na Cabala, o misticismo judaico, falam sobre o nome divino de Deus. O nome que não deve ser pronunciado. Não pode ser pronunciado pois é uma vibração que está em todo lugar. É todas as palavras. Toda a matéria. Tudo é a palavra sagrada. O tetraedro é a forma mais simples que pode existir em 3 dimensões.
Algo precisa ter pelo menos 4 pontos para estar na realidade física. A estrutura triangular é o único padrão que se autoequilibra na natureza. No Velho Testamento, a palavra tetragramaton foi usada para representar uma manifestação específica de Deus. Era usada quando se falava sobre a palavra de Deus ou nome especial de Deus, logos ou palavra primordial. As civilizações antigas sabiam que a estrutura base do universo era a forma do tetraedro. A partir dessa forma, a natureza exibe um impulso fundamental em busca de equilíbrio, Shiva. Embora, ao mesmo tempo, demonstra um impulso fundamental em busca da mudança, Shakti. Na Bíblia, o Evangelho de João, encontramos, no princípio era o Verbo. Mas no texto original, o termo usado era logos. O filósofo grego Heráclito, que viveu cerca de 500 anos antes de Cristo, se referiu ao logos como algo fundamentalmente incognoscível, a origem de toda repetição, padrão e forma. Os estoicos filósofos que seguiram os ensinamentos de Heráclito identificaram o termo com o princípio inspirador divino que impregna o universo. No sufismo, o logos está em todos os lugares e em todas as coisas. Está naquilo que torna o imanifesto em manifesto. Na tradição hindu, Shiva Nataraja literalmente quer dizer Senhor da Dança. O cosmos inteiro dança com o tambor de Shiva. Tudo está imbuído ou impregnado com a pulsação. Somente enquanto Shiva continuar dançando, o mundo poderá continuar a evoluir e mudar, caso contrário ele desmoronará em direção ao nada. Enquanto Shiva representa nossa consciência desperta, Shakti é a substância ou as coisas do mundo. Enquanto Shiva se põe em meditação, Shakti incita-o a se mexer, a trazê-lo à dança. Como Yin e o Yang, o dançarino e a dança existem como um só. Logos também significa verdade desvelada. Aquele que conhece o Logos, conhece a verdade. Existem muitas camadas de encobrimento no mundo humano, pois a caixa tem gerado suas complexas estruturas ocultando a fonte de si mesma. Como um divino jogo de esconde-esconde, estivemos nos escondendo por milhares de anos, eventualmente nos esquecendo completamente do jogo. De alguma forma, nos esquecemos de que havia algo para encontrarmos. No budismo, ensina-se rapidamente percebermos o Logos, o campo de mudança ou impermanência dentro de cada um, através da meditação. Quando você observa seu mundo interno, percebe sensações e energias cada vez mais sutis enquanto a mente se torna cada vez mais concentrada e focada. Através da compreensão direta da anicca, ou a impermanência no nível fundamental da sensação, podemos nos libertar do apego às formas externas e transitórias. Uma vez compreendendo que existe apenas um campo vibratório que é a raiz comum de todas as religiões, como podemos dizer, essa é a minha religião, ou, esse é meu eu primordial, meu campo quântico. A real crise em nosso mundo não é a crise social, política ou econômica. Nossa crise é uma crise de consciência. Uma incapacidade de experimentarmos diretamente nossa verdadeira natureza. Uma incapacidade de reconhecer essa natureza em todos e em todas as coisas. Na tradição budista, o Bodhisattva é uma pessoa com sua natureza de Buda desperta. Um Bodhisattva se compromete a ajudar no despertar de cada ser no universo,
compreendendo que existe apenas uma consciência. Para despertar seu verdadeiro eu, é preciso despertar todos os seres. Existem incontáveis seres conscientes do universo. Me comprometo a ajudar a todos em seu despertar. Minhas imperfeições são inesgotáveis. Me comprometo a superá-las todas. O Dharma é incognoscível. Me comprometo a conhecê-lo. O caminho do despertar é inalcançável. Eu me comprometo a alcançá-lo. O filósofo grego Platão insinuava de maneira enigmática que existia uma chave de ouro que unificava todos os mistérios do universo. É com essa chave de ouro que retornaremos ao tempo uma vez mais através de nossa pesquisa. A chave de ouro é a inteligência do Logos, a fonte do Om primordial. Podemos dizer que é a mente de Deus. Com nossos sentidos limitados, observamos apenas a manifestação externa da mecânica oculta da autossimilaridade. A fonte dessa simetria divina é o maior mistério de nossa existência. Muitos dos maiores pensadores da história, tais como Pitágoras, Kepler, Leonardo da Vinci, Tesla e Einstein, chegaram ao limiar do mistério. Einstein disse: a coisa mais bela que podemos vivenciar é o mistério. Ele é fonte fundamental de toda a verdadeira arte e de toda a ciência. Aquele que não o conhece não mais se maravilha, paralisado em êxtase. É como se estivesse morto. Seus olhos estão fechados. Nos como uma pequena criança, entrando numa grande biblioteca repleta de livros, escritos nas mais variadas línguas. A criança sabe que alguém deve ter escrito todos esses livros, só não sabe como, não entende as línguas em que foram escritas. A criança brevemente suspeita que exista uma misteriosa ordem na disposição dos livros, mas não sabe qual é. Isso, me parece, ser a atitude até mesmo do mais inteligente ser humano, a respeito de Deus. Vemos um universo maravilhosamente arranjado e obedecendo certas leis. Nossas mentes limitadas não conseguem compreender a misteriosa força que move as constelações. Todo cientista que observa o universo com atenção e todo místico que busca arduamente dentro de si mesmo, no final das contas, encaram a mesma coisa. A espiral primordial. Parte 2. A espiral. Mil anos antes da criação do antigo observatório em Stonehenge, a espiral era um símbolo predominante na Terra. Antigas espirais podem ser encontradas por todas as partes do globo. Milhares de antigas espirais como essas podem ser encontradas por toda a Europa, na América do Norte, no Novo México, em Utah, Austrália, China e Rússia. Virtualmente em todas as culturas indígenas da Terra. As antigas espirais simbolizavam crescimento, expansão e energia cósmica, encarnada no Sol e nos céus. A forma espiral refletia o macrocosmos do próprio universo revelando-se. Nas tradições indígenas, a espiral era a fonte energética, a mãe primordial. As espirais neolíticas em Newgrange, Irlanda remontam a 5.000 anos.
São 500 anos mais velhas que as grandes pirâmides de Gizé e são tão enigmáticas quanto elas aos observadores modernos. As espirais remontam uma época na história quando os humanos estavam mais conectados com a Terra aos ciclos e espirais da natureza. Uma época em que humanos eram menos identificados com pensamentos. A espiral é o que percebemos ser a força de torção do universo. O prana, ou a força criativa, faz a caixa girar numa contínua de formas sólidas. Encontrada em todos os níveis entre o macrocosmo e o microcosmo, desde as galáxias espiraladas até os sistemas meteorológicos. Desde a água de sua banheira até seu DNA. Até a experiência direta de sua própria energia. A espiral primordial não é uma ideia, mas sim aquilo que faz com que todas as condições e ideias sejam possíveis. Vários tipos de espirais e hélices são encontradas através da natureza. Caracóis, corais marinhos, teias de aranha, fósseis, a cauda do cavalo marinho, e conchas. Muitas das espirais presentes na natureza são observadas como sendo espirais logarítmicas ou espirais em crescimento. À medida que se avança de seu centro, as divisões da espiral se tornam exponencialmente maiores. Assim como a rede de joias de Indra, espirais logarítmicas são autossimilares ou holográficas, de maneira que as características de cada parte refletem o todo. Há 2.400 anos, na antiga Grécia, Platão considerou as proporções geométricas contínuas como sendo o mais profundo vínculo cósmico. A proporção áurea, ou a proporção divina, era o maior segredo da natureza. A proporção áurea pode ser expressada como a relação de A mais B para A é igual à relação de A e B. Para Platão, a alma do mundo se vincula numa única ressonância harmônica. A mesma forma de pentágono encontrada numa estrela do mar, ou numa fatia de um quiabo, pode ser vista no caminho do planeta Vênus traçado no céu da noite, num período de 8 anos. Observamos o compreensível mundo das formas no céu e o mundo visível de objetos materiais na Terra, através deste princípio geométrico de autossimilaridade. Desde o padrão espiral autossimilar do brócoli romanesco, até os braços das galáxias, as espirais logarítmicas são padrões onipresentes e arquetípicos. Nossa própria Via Láctea possui muitos braços espirais que são espirais logarítmicas inclinadas em torno de 12 graus. Quanto maior a inclinação da espiral, mais compactos são os giros. Quando observamos um vídeo acelerado de uma planta crescendo, testemunhamos sua dança com a espiral da vida.
Uma espiral dourada é uma espiral logarítmica que cresce externamente segundo o fator da proporção áurea. A proporção áurea é uma relação matemática especial que aparece inúmeras vezes na natureza. O padrão observado segue o que chamamos de série de Fibonacci ou sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci desdobra-se de tal maneira que cada número é a soma dos dois números anteriores. O matemático e astrônomo alemão Kepler descobriu que padrões espirais autossimilares são facilmente encontrados no formato em que as folhas se arranjam no caule das plantas, ou mesmo numa pequena flor e no arranjo de pétalas das flores. Leonardo da Vinci observou que os espaços das folhas estão, geralmente, em padrões espirais. Esses padrões são chamados de padrão filotaxia ou padrão de arranjo de folhas. A filotaxia pode ser encontrada em nucleotídeos auto-organizados do DNA. Em tudo desde a família das árvores e reprodução de coelhos, até em pinhas, cactos, num floco de neve e até em simples organismos como as diatomáceas. As diatomáceas são um dos tipos mais comuns de fitoplânctons, organismos unicelulares que servem de alimento para inúmeras espécies em toda a cadeia alimentar. É necessário saber muito de matemática para ser um girassol ou uma abelha. A natureza não consulta o departamento de física para fazer um brócoli crescer. A estruturação na natureza acontece automaticamente. Cientistas no campo da nanotecnologia usam o termo automontagem para descrever como os complexos são formados, como da fase inicial em forma hexagonal da formação do DNA. Na engenharia da nanotecnologia, nanotubos de carbono são arranjados de maneira semelhante a desses materiais. A natureza faz uso desse tipo de geometria repetidamente, sem qualquer esforço. Automaticamente. Sem fazer uso de calculadora, a natureza é precisa e extremamente eficiente, segundo o famoso arquiteto e autor Buckminster Fuller. Esses padrões são uma função do tempo e espaço. O DNA e o favo de mel possuem tal forma pelo mesmo motivo da bolha de sabão ser redonda. É o formato mais eficiente, que requer a menor quantidade de energia necessária. O espaço em si tem forma e permite apenas algumas configurações para a matéria, sempre padronizando aquele mais eficiente. Esses padrões são a forma mais forte e eficiente para construirmos estruturas arquitetônicas, assim como as cúpulas geodésicas. Biosfera de Buckminster Fuller, Montreal, Canadá. Os padrões de espirais logarítmicas permitem às plantas máxima exposição à polinização de insetos. Exposição máxima aos raios solares e à chuva permitem que elas espiralem água até suas raízes da maneira mais eficiente possível. Aves de rapina usam padrões de espirais logarítmicas para espreitar sua próxima refeição. Voar de maneira espiral é o método mais eficiente para caçar. A habilidade de se ver a espiral da vida dançando a caixa na forma material tem a ver com a habilidade de se reconhecer a beleza e a simetria na natureza. O poeta William Blake certa vez disse: "O universo vegetal se abre como uma flor vinda do centro da Terra, de onde está a eternidade. Expande-se das estrelas até a concha terrestre e ali encontra-se com a eternidade novamente, tanto interna quanto externamente."
O estudo de padrões na natureza não é algo muito comum no Ocidente. Mas na China antiga, essa ciência era conhecida como Li. Li reflete a ordem dinâmica e os padrões na natureza. Mas não foi concebido como um padrão estático, congelado ou imutável, como um mosaico. É um padrão dinâmico comum incorporado em todas as formas de vida. As artérias das folhas, as marcas de uma tartaruga e os padrões vinosos em rochas são todas expressões da linguagem secreta da natureza e da arte. O labirinto é um dos muitos padrões de Li. É encontrado nas estruturas de corais, em cogumelos como o morel, repolhos e no cérebro humano. A estrutura celular é outro padrão comum na natureza. Existe uma miríade de diferentes estruturas celulares, mas todas possuem uma ordem similar, definida por seu propósito e função. É fácil nos fascinarmos com o constante jogo de formas, mas o mais interessante é que certas formas de arquétipo parecem estar entrelaçadas no tecido de toda a natureza. O padrão das ramificações é outro padrão de Li, ou padrão arquétipo observado facilmente, em todos os níveis e em todas as escalas de fractais. Como exemplo, peguei essa incrível imagem, gerada por simulação de um supercomputador conhecido como Millennium Room, mostrando a distribuição da matéria escura em nosso universo local. Foi criada pela Sociedade Max Planck, na Alemanha. A matéria escura é, basicamente, o que achávamos ser espaço vazio. É como um sistema nervoso invisível que percorre todo o universo. O universo é, literalmente, como um cérebro gigante. Está constantemente pensando, usando um tipo de energia escura oculta a qual a ciência está apenas começando a compreender. Através dessa imensa rede, uma quantidade inacreditável de energia se move proporcionando o impulso para a expansão e o crescimento do universo. A natureza é capaz de criar padrões de ramificação automaticamente, caso criemos as condições mínimas necessárias. A natureza é uma máquina geradora de arte ou um motor criador da beleza. Aqui, a eletricidade está sendo usada para gerar ramificações de cristais de prata. O vídeo foi acelerado enquanto foram gerados durante algumas horas. Os cristais se formam no cátodo de alumínio, quando os íons se depositam via eletrólise da solução de nitrato de prata. A formação é auto-organizadora. Você está vendo um trabalho de arte gerado pela própria natureza. João Wolfgang von Goethe disse: a beleza é uma manifestação das leis secretas da natureza, que de outra maneira, estariam ocultas de todos nós, para sempre. Nesse sentido, tudo na natureza está vivo e se auto-organiza. Quando alta voltagem é usada, as ramificações de fractais se tornam muito mais óbvias. Isso está acontecendo em tempo real.
No corpo humano, estruturas e padrões parecidos com árvores são encontrados por toda parte. Temos, é claro, o sistema nervoso que a medicina ocidental conhece bem. Mas nas medicinas chinesa, ayurvédica e tibetana, os meridianos de energia são componentes essenciais para a compreensão de como o corpo funciona. Os nadis, ou os meridianos de energia, formam estruturas parecidas com árvores. Uma autópsia não revelará os chakras ou os nadis, mas isso não significa que não existam. É preciso refinarmos as ferramentas que usamos para podermos enxergar. Precisamos primeiro aprender a aquietar nossa própria mente. Somente assim poderemos observar essas coisas. Primeiro dentro de nós mesmos, na teoria elétrica. Quanto menor a resistência de um cabo, mais facilmente a energia é carregada através dele. Quando cultivamos a tranquilidade através da meditação, criamos um estado de não resistência em nosso corpo. Prana, ou Chi, ou energia interior são simplesmente sua vitalidade interior. Aquilo que você sente quando traz sua consciência para dentro de seu corpo. Os cabos sutis dentro de seu corpo que carregam o prana, os nadis, são capazes de mover cada vez mais energia prânica através dos chakras. Quanto mais usar seu cabeamento, mais forte ele se torna, permitindo que a energia flua cada vez mais, onde quer que a consciência seja alocada. O Chi ou a energia começará a fluir e as conexões físicas começarão a desabrochar. Dentro do cérebro e do sistema nervoso, os padrões físicos de conexão estabelecem-se através da repetição. Ao focar continuamente sua atenção no interior, e reduzir sua resistência às sensações que está experimentando, você aumenta sua capacidade energética. Em taoísmo, o símbolo do Yang representa a interpenetração das forças espirais da natureza. O Yin e Yang não são dois, e não são um. O antigo conceito do Ara é representado pelo Yin Yang, o redemoinho em espiral. É a força central localizada no abdômen, logo abaixo do umbigo. Ara significa literalmente, o mar ou oceano de energia. Na China, o Ara é chamado de Dantian inferior. Nas várias formas das artes marciais asiáticas, o guerreiro com um Ara forte é considerado impossível de ser parado. Na tradição samurai, uma das formas de suicídio ritual, ou seppuku era o Harakiri, frequentemente pronunciado erroneamente de Airi-Kairi. Seu significado é empalar seu próprio Ara, cortando assim, seu canal de energia ou Chi. Mover-se a partir desse centro cria-se graciosos e enraizados movimentos. Que não vemos apenas nas artes marciais, mas também em grandes jogadores de golfe. Dançarinas do ventre. E no giro de derviches do sufismo. É o cultivo, focado num ponto, da consciência disciplinada, que é a essência do Ara. A quietude no olho do furacão. É o instinto de nossas entranhas conectando-se com nossa própria fonte de energia. Uma pessoa com um bom Ara está conectada com a Terra, e com a sabedoria intuitiva que conecta a todos os seres. Pensar com o seu próprio ventre, ou Ara de Kanganozai, é conectar-se com sua própria sabedoria interior.
Os antigos aborígenes australianos concentravam-se nessa mesma região logo abaixo do umbigo, onde o cordão da grande serpente arco-íris está enroscada. Uma vez mais, uma representação da energia evolutiva na humanidade. Não é uma mera casualidade que seja justamente no ar onde uma nova vida começa. O sistema nervoso entérico, às vezes chamado de cérebro do intestino, é capaz de manter uma complexa matriz de conexões similar às do cérebro da cabeça, com seus próprios neurônios e neurotransmissores. Consegue agir de maneira autônoma, quer dizer, com sua própria inteligência. Podemos dizer que o cérebro do intestino é uma versão fractal do cérebro da cabeça, ou talvez o cérebro da cabeça seja uma versão fractal do cérebro do intestino. Um urso saudável possui área forte. Quando um urso sabe onde procurar por ervas, ele segue o movimento do chi através de seus sentidos, centralizado no ar, ou no abdômen. Essa é a conexão do urso com a cabana dos sonhos. O lugar de onde vem todo o conhecimento, nas tradições indígenas, e retorna à espiral da vida. Mas como os povos antigos sabiam a respeito da espiral, se a ciência moderna está apenas começando a reconhecer sua importância. Pergunte às abelhas, pois elas não esqueceram como amar. Abelhas possuem uma conexão especial com a fonte como parte do sistema simbiótico, auxiliando a beleza e a diversidade florescerem. Elas são a ponte entre o macrocosmo e o microcosmo. Existe apenas um coração que conecta a todas, uma mente coletiva, se assim preferir. Como um cérebro aberto, a colmeia envia seus sonhos ao mundo, para que possam se manifestar. Na natureza, muitas criaturas sabem como agir em uníssono, movimentarem-se como um só espírito, numa única direção. Mas nem todas as espécies beneficiam umas às outras. Por exemplo, o gafanhoto devorará tudo que estiver em seu caminho. Um gafanhoto não tem outra opção a não ser agir como um gafanhoto. Jamais fará mel ou polinizará plantas como as abelhas fazem. O comportamento de um gafanhoto é rígido, mas um ser humano é único nesse sentido. Poderemos agir como uma abelha ou como um gafanhoto. Somos livres para mudar e manipular os padrões que interagimos como mundo. Podemos viver em simbiose ou como um parasita. Atualmente, os humanos tentam compreender a espiral com a mente racional. Mas o ato de pensar nunca foi o que nos conectou com a espiral da vida. Sempre estivemos conectados. O pensamento foi o que nos tem mantido na ilusão da separação, dentro de nossas próprias identidades. O pensamento é a criação da separação. A experiência da limitação. Quanto mais nos alinhamos com o pensamento, mais nos distanciamos da fonte.
As culturas antigas menos alinhadas com o pensamento, se alinhavam com a espiral de maneira mais direta e pessoal do que fazemos hoje em dia. Na Índia antiga, a Kundalini é a representação de nossa própria energia interior, a qual se move ao longo da coluna vertebral num padrão de serpente ou hélice. Nas antigas tradições yogis da Índia, os mundos internos das pessoas daquela época se comparavam aos das culturas alinhadas com o ar. Equilibrar a força da espiral com a quietude de observar sua própria consciência e alinhar-se com seu pleno potencial evolutivo. É florescer como um ser único e multifacetado ao qual você foi projetado para ser. Ida, o canal feminino ou canal lunar está conectado com o lado direito do cérebro e Pingala, o canal masculino ou canal solar está conectado com o lado esquerdo do cérebro. Quando estes canais estão equilibrados, a energia flui até um terceiro canal, Sushumna, no centro da coluna vertebral, energizando os chakras e desbloqueando nosso pleno potencial evolutivo. A palavra chakra é uma antiga palavra em sânscrito que significa roda de energia. A Kundalini é nada mais que a espiral primordial que, como em uma dança, faz com que sua vida humana exista. É um tipo de energia diferente da que normalmente conhecemos. É como uma ponte da matéria bruta até as energias mais sutis. Você é essa ponte. A Kundalini não é uma energia que pode ser forçada pela vontade, esforço e fricção. É similar a cultivarmos uma flor. Tudo o que podemos fazer como bons jardineiros, é preparar o solo e as condições adequadas, e permitir que a natureza tome seu rumo. Se você forçar uma flor a florescer prematuramente, você a destruirá. Ela cresce com sua própria inteligência, com sua própria direção de auto-organização. A mentalidade egóica que foca no mundo exterior é o que impede você de experimentar sua verdadeira natureza vibratória interior. Quando a consciência é voltada para dentro, ela se assemelha aos raios do sol e a lótus interna começa a crescer. Conforme a Kundalini desperta em nosso interior, começamos a perceber os sinais da espiral em todas as coisas. Em todos os padrões internos e externos. Essa espiral é o elo entre nossos mundos internos e nossos mundos externos. Muito antes do amanhecer da civilização ocidental e da linguagem escrita, a ciência e a espiritualidade não eram duas coisas separadas. Nos ensinamentos das grandes tradições antigas, a busca externa por conhecimento e certeza era compensada pelo sentimento interior de permanência e pela compreensão intuitiva da espiral da mudança. À medida que o pensamento científico se tornou mais dominante e a informação se multiplicou, a fragmentação iniciou-se em nossos sistemas de conhecimento. O aumento de especializações fizeram com que poucas pessoas fossem capazes de ver o panorama geral, de sentirem e intuírem a estética do sistema como um todo. Ninguém perguntava, será que todo esse pensar é bom para nós? O conhecimento antigo está aqui, em nosso meio, escondido de nossas vistas. Mas estamos muito mais preocupados com nossos pensamentos para reconhecê-lo. Essa sabedoria proibida é o caminho para restabelecermos o equilíbrio entre o interior e o exterior. Yin e Yang. Entre a espiral da mudança e a quietude de nosso centro.
Parte 3. A serpente e a lótus. Na mitologia grega, Esculápio era um filho de Apolo e o deus da cura. Sua sabedoria e habilidades de cura eram insuperáveis e é dito que havia descoberto o segredo da vida e da morte. Na Grécia Antiga, os templos de cura esculapiana reconheciam o poder da espiral primordial, a qual era simbolizada pelo bastão de Esculápio. Dizem que Hipócrates, o pai da medicina, cujos juramentos ainda formam o código da profissão médica atual, recebeu seus treinamentos num templo de Esculapiano. Até hoje, esse símbolo de nossa energia evolutiva permanece sendo o logotipo da Associação Médica Americana e de outras organizações médicas mundo afora. Na iconografia egípcia, a serpente e o pássaro representam a dualidade ou polaridade da natureza humana. A serpente em direção descendente à espiral manifestada, a energia evolutiva do mundo. O pássaro é a direção ascendente, a corrente acima, em direção ao sol, ou a consciência unifocalizada desperta. O vazio da caixa. Faraós e deuses são representados com sua energia desperta, pois a serpente Kundalini acende a coluna vertebral e perfura o chakra Ajna, entre os olhos. Este é chamado de olho de Horus. Na tradição hindu, o bindi também é uma representação do terceiro olho, a conexão divina com o espírito. A máscara do rei Tutankhamon é um exemplo clássico que mostra o tema de aves e serpentes. A tradição maia e azteca combinam o tema da serpente e do pássaro em um único deus, Quetzalcoatl ou Kukulkan. O deus da serpente emplumada representa a consciência evolutiva desperta ou a Kundalini desperta. A pessoa que desperta a Quetzalcoatl dentro dela mesma, se torna uma manifestação viva do divino. Dizem que Quetzalcoatl, ou a serpente de energia, regressará no final dos tempos. Os símbolos da serpente e do pássaro também são encontrados no cristianismo. Seus significados reais podem estar muito mais codificados, mas o significado é o mesmo do de outras antigas tradições. No cristianismo, o pássaro, ou pomba, geralmente visto acima da cabeça de Cristo, representa o Espírito Santo ou Kundalini Shakti, à medida que ascende o sexto chakra e mais além. Os místicos cristãos chamam a Kundalini por outro nome, Espírito Santo. Em João capítulo 3, versículo 12 está escrito: E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus e Moisés despertaram sua energia Kundalini, trazendo o despertar da consciência às forças inconscientes reptilianas que regem os desejos humanos. Dizem que Jesus permaneceu 40 dias e 40 noites no deserto, e durante esse período ele foi tentado por Satanás. Da mesma maneira, Buda foi tentado por Mara, enquanto estava sentado em busca da iluminação, abaixo da árvore Bodhi, ou árvore da sabedoria. Tanto Cristo quanto Buda tiveram de livrar-se da tentação dos prazeres sensoriais e apegos mundanos. Em ambas as histórias,
O demônio é a personificação de seus próprios apegos. Se lermos a história de Adão e Eva sob a luz das tradições védicas e egípcias, descobriremos que a serpente que protege a árvore da vida é a Kundalini. A maçã representa o encanto e a tentação do mundo sensorial externo, nos distraindo do conhecimento do mundo interior. A árvore do conhecimento interior. A árvore é apenas a rede de nadis ou os meridianos de energia dentro de nós mesmos, os quais formam, literalmente, estruturas em forma de árvore por todo o nosso corpo. Em nossa busca egóica por gratificação externa, acabamos por nos segregar do conhecimento do mundo interior, nossa conexão com a caixa e com a fonte da sabedoria. Muitos dos mitos históricos mundo afora a respeito de dragões podem ser interpretados como metáforas das energias internas das culturas as quais faziam parte. Na China, o dragão ainda é um símbolo sagrado que representa a felicidade. Assim como os faraós egípcios, os antigos imperadores chineses que despertaram suas energias evolutivas eram representados pela serpente alada do dragão. O totem real do imperador de Jade ou imperador celestial exibe um equilíbrio similar ao de Ida e Pingala. O yin-yang do taoísmo, despertando o centro pineal, ou o que no taoísmo é chamado de dantian superior. A natureza é repleta de formas distintas de detectar e assimilar a luz. Por exemplo, um ouriço do mar é capaz de enxergar com seu corpo espinhento, e age como se fosse um grande olho. Ouriços do mar detectam a luz que incide em seus espinhos e comparam a intensidade dos raios para terem melhor noção de seus arredores. Iguanas verdes e outros répteis possuem um olho parietal ou glândula pineal no topo de suas cabeças, e o usam para detectar predadores vindos de cima. A glândula pineal humana é uma pequena glândula endócrina que ajuda a regular os padrões de sono e vigília. Mesmo ela estando profundamente alocada na cabeça, a glândula pineal é sensível à luz. O filósofo Descartes reconheceu que a área da glândula pineal, ou terceiro olho, era a interface entre a consciência e a matéria. Praticamente tudo é simétrico no corpo humano. 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narinas, até mesmo o cérebro possui 2 lados. Mas existe uma área do cérebro que não é espelhada. Essa é a área da glândula pineal e o centro energético que a circunda. No nível físico, moléculas únicas são formadas naturalmente pela glândula pineal, tais como a DMT, dimetiltriptamina. A DMT também é produzida naturalmente no momento do nascimento e da morte, agindo literalmente como uma ponte única entre o mundo dos vivos e dos mortos. A DMT é produzida naturalmente durante os estados de meditação profunda e samadhi, ou por meios enteogênicos. Por exemplo, a ayahuasca é usada nas tradições xamânicas na América do Sul para remover o véu entre o mundo interior e o mundo exterior. A própria palavra pineal tem a mesma raiz da palavra pinha, pois a glândula pineal possui um padrão espiral de filotaxia semelhante ao da pinha.
Esse padrão, também conhecido como padrão da flor da vida, é bastante comum nas obras de arte antigas que representam seres iluminados ou despertos. Quando a imagem de uma pinha é vista em obras de arte sagradas, ela representa o terceiro olho desperto, a consciência unifocalizada desperta direcionando o fluxo da energia evolutiva. A pinha representa o florescer dos chakras superiores, os quais são ativados assim que Suzuna se eleva até o chakra Ajna e além. Na mitologia grega, os seguidores de Dionísio carregavam consigo um tiço, ou cajado gigante com videiras enroladas em espiral e com uma pinha no topo. Novamente, representando a energia de Dionísio ou Kundalini Shakti enquanto viaja através da coluna vertebral até o corpo pineal no sexto chakra. No coração do Vaticano, talvez espera-se ver alguma escultura gigante de Jesus ou de Maria, mas no lugar encontramos uma estátua gigante de uma pinha indicando que na história do cristianismo, pode ter havido conhecimentos sobre os chakras e Kundalini, mas por algum motivo, foram mantidos em segredo das massas. A explicação oficial da igreja é de que a pinha é um símbolo da regeneração e representa uma vida nova em Cristo. O filósofo e místico do século XIII, Mestre Eckhart, disse: "O olho com que vejo Deus, e o olho com que Deus me vê, é o mesmo." Na Bíblia, versão Regiames, Jesus diz: "A candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz." Buda disse: "O corpo é um olho." No estado de Samadhi, a pessoa é, ao mesmo tempo, o observador e o observado. Somos o universo consciente de si mesmo. Quando a Kundalini é ativada, ela estimula o sexto chakra e o centro pineal, e essa região começa a recuperar algumas de suas funções evolutivas. A meditação no escuro foi usada por milhares de anos como uma forma de ativar o sexto chakra na região da glândula pineal. A ativação desse centro permite uma pessoa ver sua própria luz interior. Seja yogi proverbial, ou o xamã em retiro profundo numa caverna, ou um taoísta ou iniciado maia, até mesmo um monge tibetano, todas as tradições incorporaram um período em que alguém permanece na escuridão. A glândula pineal é o portal para experimentarmos nossa própria energia sutil de maneira direta. O filósofo Nietzsche disse: "Quando se olha muito tempo para um abismo, eventualmente descobrirá que o abismo olha para você de volta." Dolmens, ou tumbas antigas em forma de pórticos, são uma das mais antigas estruturas remanescentes na Terra. A maioria delas datam do período Neolítico, de 3000 a 4000 AC, e algumas delas na Europa Ocidental possuem 7000 anos de idade. O dolmen era usado para entrar em meditação perpétua como uma forma para humanos formarem uma ponte entre os mundos internos e externos. Enquanto alguém permanecer meditando em completa escuridão, eventualmente ela começa a observar a energia interior ou a luz, assim que o terceiro olho é ativado. O ritmo circadiano, que é governado pelos canais do Sol e da Lua, não mais controlam as funções do corpo, e um novo ritmo é estabelecido. O sétimo chakra, há milhares de anos, tem sido representado pelo símbolo Om. É um símbolo construído por sinais em sânscrito que representam os elementos.
Quando a Kundalini ascende além do sexto chakra, começa a criar um halo de energia. Halos aparecem com grande frequência nas pinturas religiosas de diferentes tradições em diferentes partes do mundo. Templo Jain, Ranakpur, Índia. Buda Maitreya, Dinastia Wei do Norte. Afresco cristão búlgaro. Lao Tse, Dinastia Zhou. Sol Invicto, Deus Sol Romano, século III. Templo budista chinês, Tailândia. Arte mexicana pré-colombiana. Buda de Gandhara, século I e II, Paquistão. O halo, ou a imagem do sinal de uma energia ao redor de um ser desperto. É comum em virtualmente todas as religiões ao redor do mundo. O processo evolutivo de despertar os chakras não é propriedade de um grupo ou religião. É o direito inalienável de cada ser humano neste planeta. O chakra da coroa é a conexão com o divino. Aquilo que está além da dualidade. Além de nome e forma. Akhenaton foi um faraó que teve como esposa Nefertiti. Ele é chamado de filho do sol. Ele redescobriu Atum, ou a palavra de Deus dentro de si mesmo, unindo a Kundalini e a consciência. Na iconografia egípcia, mais uma vez a consciência desperta é representada pelo disco solar visto acima da cabeça de deuses ou seres despertos. Na tradição do Yogi, esse halo é chamado de Sahasrara, a lótus de 1000 pétalas. Buda é associado com o símbolo de uma lótus. O padrão de filotaxia é o mesmo padrão que pode ser encontrado numa lótus florescida. É o padrão da flor da vida. A semente da vida. É o padrão fundamental no qual todas as formas se encaixam. É, na verdade, a forma absoluta do próprio espaço ou uma qualidade inerente da caixa. Em algum período da história, o símbolo da flor da vida era predominante na Terra. A flor da vida é encontrada sob custódia de leões nos lugares mais sagrados da China e em outras partes da Ásia. Os 64 hexagramas do I Ching, geralmente dispostos ao redor do símbolo do Yin Yang, são uma outra maneira de representar a flor da vida. Dentro da flor da vida está a base geométrica de todos os sólidos platônicos. Simplesmente todas as formas que podem existir. A antiga flor da vida começa com a geometria da estrela de Davi, ou os triângulos para cima e para baixo, ou ainda em 3D, as estruturas em forma de tetraedros. Esse símbolo é um yantra, um tipo de programa que existe dentro do universo. A máquina que está gerando nosso mundo fractal. Yantras têm sido usados durante milhares de anos como ferramentas para despertar a consciência. A forma visual de um yantra é a representação externa de um processo interno de desdobramento espiritual. E a música oculta do universo, tornada visível, composta de intersecções de formas geométricas e padrões de interferência.
Cada chakra é uma lótus, um yantra, um centro psicofisiológico através do qual o mundo pode ser experimentado. O yantra tradicional, tal como os encontrados na tradição tibetana, possuem ricas camadas de significado, às vezes incorporando uma completa cosmologia e visão do mundo. O yantra é um padrão de constante evolução que trabalha através do poder da repetição ou iteração de um ciclo. O poder do yantra está praticamente perdido no mundo atual, pois buscamos o significado apenas na forma exterior e não nos conectamos com nossas energias interiores através da intuição. Existe um bom motivo para padres, monges e yogis serem tradicionalmente celibatários. Atualmente, poucas delas sabem realmente a razão de praticarem o celibato, pois o propósito real se perdeu. Bem simples, se sua energia será consumida para a produção de esperma ou óvulos, seja qual for o caso, então não terá força suficiente para elevar a Kundalini, qual ativa os chakras superiores. A Kundalini é a energia vital, que também é a energia sexual. Quando a consciência é menos focada em desejos animais e posta em objetivos que refletem os chakras superiores, essa energia flui pela coluna vertebral até esses chakras. Muitas das práticas tântricas ensinam como dominar a energia sexual para que possa ser usada para uma evolução espiritual superior. Seu estado de consciência cria as condições adequadas para que sua energia possa crescer. Entrar num estado de consciência não toma tempo algum. Como Eckhart Tolle disse, consciência e presença sempre ocorrem no agora. Se está tentando fazer algo acontecer, então você está criando uma resistência ao que está. É ao removermos toda a resistência que permitimos que a energia evolutiva se desdobre. Na antiga tradição yogi, as posturas da yoga eram usadas para preparar o corpo para a meditação. A yoga hatha jamais foi intencionada apenas como um mero regime de exercícios, mas como um caminho para ligar os mundos interiores e exteriores das pessoas. A palavra em sânscrito hatha significa sol a e lua ta. Na Yoga Sutra original de Patanjali, o propósito dos 8 passos da yoga é o mesmo do caminho de 8 passos de Buda: liberar a pessoa do sofrimento. Quando as polaridades do mundo dualístico estão equilibradas, uma terceira nasce. Encontramos uma misteriosa chave de ouro que destranca as forças evolutivas da natureza. Essa síntese dos canais Sol e da Lua é nossa energia evolutiva. Devido à humanidade se identificar quase que exclusivamente com seus pensamentos e mundo externo, é raro o indivíduo que consiga equilibrar as forças de seus mundos interior e exterior, assim permitindo que a Kundalini desperte naturalmente. Para aqueles que se identificam apenas com a ilusão, a Kundalini sempre será apenas mais uma metáfora. Uma ideia, ao invés de uma experiência direta da energia e consciência de uma pessoa. A vida
a liberdade e a busca pela felicidade. Vivemos nossas vidas buscando a felicidade lá fora, como se fosse uma mercadoria. Nos tornamos escravos de nossos próprios desejos e anseios. A felicidade não é algo que pode ser perseguido ou comprado como uma roupa barata. Isso é Maya, ilusão, um interminável jogo de formas. Na tradição budista, o samsara, ou o incessante ciclo do sofrimento, se perpetua pela busca do prazer e aversão à dor. Freud se referiu a isso como o princípio de prazer. Tudo o que fazemos é uma tentativa para criar prazer, ganhar algo que queremos, ou evitar algo indesejável que não queremos. Até mesmo um organismo simples como o paramécio faz isso. É chamado resposta ao estímulo. Diferente de um paramécio, o ser humano tem mais escolhas. Somos livres para pensar e aí está o centro do problema. É o pensamento sobre o que desejamos que fugiu ao controle. O dilema da sociedade moderna é que buscamos entender o mundo, não nos termos arcaicos da consciência interior, mas ao quantificarmos e qualificarmos o que percebemos se tratar do mundo externo, usando meios científicos e o pensamento. O pensamento só levou a mais pensamentos e a mais perguntas. Buscamos conhecer as mais profundas forças que criam o mundo e guiam seu caminho. Mas consideramos essa essência como estando fora de nós mesmos, não como uma forma vivente, intrínseca à nossa própria natureza. Foi o famoso psiquiatra Carl Jung que disse: quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. Não é errado desejar tornar-se desperto, ser feliz. O que é errado é buscar a felicidade fora quando só pode ser encontrada dentro. No dia 24 de agosto de 2010, na conferência The Economy, no Lago Tahoe, Califórnia, Eric Schmidt, diretor executivo da Google, mencionou uma estatística assustadora. A cada 2 dias, criamos a mesma quantidade de informação que foi criada do início da civilização até o ano de 2003. De acordo com Schmidt, isso significa cerca de 5 exabytes de dados. Nunca antes, na história da humanidade, usamos tanto a mente, e nunca antes houve tamanha confusão no planeta. Será que a cada vez que pensamos numa solução para um problema, acabamos criando mais 2 outros problemas? Para que serve todo esse pensar se não nos leva a uma felicidade maior? Somos mais felizes, mais equânimes, mais alegres como resultado de todo esse pensamento? Ou ele nos isola, nos desconecta de uma experiência de vida muito mais profunda e significativa? Pensar, agir e fazer precisam estar em equilíbrio com o ser. Afinal de contas, somos seres humanos, não afazeres humanos. Queremos mudança e queremos estabilidade ao mesmo tempo.
Nossos corações se desconectaram da espiral da vida, a lei da mudança. Enquanto nossas mentes pensantes nos guiaram em direção da estabilidade, segurança e a pacificação dos sentidos. Com uma fascinação mórbida, assistimos a assassinatos, tsunamis, terremotos e guerras. Tentamos, constantemente, ocupar nossa mente, preenchê-la com informação. Programas de TV sendo transmitidos em todo aparelho imaginável. Jogos e quebra-cabeças. Mensagens de texto. E todas as trivialidades possíveis. Nos deixamos fascinar com uma torrente infinita de novas imagens, novas informações, novos meios de tantalizar e pacificar nossos sentidos. Em momentos de reflexão interior, nosso coração pode nos contar que há algo mais na vida do que nossa realidade atual, que vivemos num mundo de espíritos famintos, eternamente desejando e nunca satisfeitos. Criamos um redemoinho de dados voando ao redor do planeta para facilitar mais ainda o pensamento. Mas ideias sobre como consertar o mundo. Corrigir os problemas que só existem porque nossas mentes os criaram. O pensamento criou essa enorme bagunça em que vivemos atualmente. Travamos guerras contra doenças, contra inimigos e problemas. O paradoxo é que aquilo a que resistimos, persiste. Quanto mais você resiste a algo, mais você fortalece esse algo. É como exercitar um músculo. Você está, na verdade, fortalecendo aquilo que você deseja se desfazer. E então, qual a alternativa ao pensamento? Que outros mecanismos humanos podem usar para existirem nesse planeta? Enquanto a cultura ocidental nos últimos séculos focou-se na exploração do físico usando o pensamento e a análise, outras culturas antigas desenvolveram tecnologias igualmente sofisticadas para explorarem o espaço interior. É a perda da conexão com nossos mundos interiores que criou o desequilíbrio em nosso planeta. O antigo conselho "conhece-te a ti mesmo" foi substituído pelo desejo de experimentar o mundo exterior da forma. Responder à pergunta "quem eu sou?" não é uma simples questão de descrever o que está em seu cartão pessoal. No budismo, você não é o conteúdo de sua consciência. Você não é apenas uma coleção de pensamentos ou ideias, pois por trás dos pensamentos está aquele que está testemunhando os pensamentos. O ditado "conhece-te a ti mesmo" é um koan zen, um enigma sem resposta. Com o tempo, a mente se sentirá exausta de tentar encontrar uma resposta, como um cachorro que persegue seu próprio rabo. É apenas o ego que quer encontrar uma resposta. Um propósito. A verdade sobre quem você é não precisa de uma resposta, pois todas as perguntas são criadas pela mente egóica. Você não é sua mente. A verdade não se encontra em mais respostas, mas em menos perguntas. Como Giuseppe Campbell disse, não acredito que as pessoas estão buscando pelo sentido da vida, mais do que procuram a experiência de estarem vivas. Quando Buda foi perguntado, "O que você é?", ele simplesmente respondeu, "Estou desperto." O que isso quer dizer, estar desperto? Buda não diz exatamente,
pois o florescer de cada vida individual é diferente. Mas ele diz uma coisa: é o fim do sofrimento. Todas as tradições religiosas possuem um termo para o estado de estar desperto: céus, nirvana ou moksha. Uma mente calma é tudo o que você precisa para compreender a natureza do fluxo. Todo o resto acontece assim que sua mente aquietar. Nessa quietude, as energias interiores despertam e funcionam sem esforço de sua parte. Como dizem os taoístas, o Xi segue a consciência. Ao permanecermos em calma, começamos a ouvir a sabedoria das plantas e animais, os silenciosos sussurros dos sonhos e aprendemos sobre os sutis mecanismos pelos quais os sonhos se manifestam de forma material. No Tao Te Ching, esse estilo de vida é chamado de Wei, Wei. Agir, sem agir. Buda falou sobre o caminho do meio como o caminho que nos leva à iluminação. Aristóteles descreveu a razão áurea, o meio entre dois extremos, como o caminho da beleza. Sem muito esforço, mas também não tão pouco. Yin e Yang em perfeito equilíbrio. A noção do Vedanta sobre Maya ou a ilusão é de que não experimentamos o ambiente em si, mas ao invés disso, a projeção dele, criado por pensamentos. É claro que seus pensamentos permitem que você experimente o mundo vibratório de certa maneira, mas nossa equanimidade interior não necessita depender de acontecimentos externos. A crença em um mundo exterior, independente do sujeito que o percebe, é fundamental para a ciência. Mas nossos sentidos nos dão apenas informações indiretas. Nossa noção a respeito desse mundo físico feito pela mente é sempre filtrada por nossos sentidos e, assim, sempre incompleta. Existe um campo de vibração que sustenta todos os sentidos. Pessoas com a condição chamada sinestesia às vezes experimentam esse campo vibratório de diferentes maneiras. Pessoas sinestésicas podem ver sons como cores ou formas ou associar qualidades de um sentido em outro sentido. A sinestesia se refere a uma síntese ou amálgama de sentidos. Os chakras e os sentidos são como um prisma que filtram uma série de vibrações. Tudo no universo está vibrando, mas em padrões e frequências diferentes. O olho de Horus é feito a partir de 6 símbolos, cada um representando um dos sentidos. Assim como o antigo sistema védico, o pensamento é considerado um dos sentidos. Os pensamentos são recebidos simultaneamente como sensações que são experimentadas no corpo. Surgem da mesma fonte vibratória. Pensar é apenas uma ferramenta, um dos 6 sentidos. Mas o elevamos a um estado tão superior que nos identificamos por nossos pensamentos. O motivo de não identificarmos o pensamento como um dos 6 sentidos é bem significativo. Estamos tão imersos em nossos pensamentos que tentar explicá-lo como um sentido é como comentar com um peixe sobre a água. Água, que é água? Nas Upanishads está escrito: não aquilo que o olho pode enxergar, mas aquilo pelo qual o olho pode enxergar. Tenha consciência disso para ser Brahma, o eterno, e não o que as pessoas aqui adoram. Não aquilo que o ouvido pode escutar, mas aquilo pelo qual o ouvido pode escutar. Tenha consciência disso para ser Brahma, o eterno, e não o que as pessoas aqui adoram. Não aquilo que o discurso pode iluminar, mas aquilo pelo qual o discurso pode ser iluminado.
Tenha consciência disso para ser Brahma, o eterno e não o que as pessoas aqui adoram. Não aquilo que a mente pode pensar, mas aquilo pelo qual a mente pode pensar. Tenha consciência disso para ser Brahma, o eterno e não o que as pessoas aqui adoram. Na última década, grandes avanços foram conseguidos na área de pesquisa do cérebro. Os cientistas descobriram a neuroplasticidade, um termo que expressa a ideia de que o cabeamento físico do cérebro muda de acordo com os pensamentos que passam por eles. Como o psicólogo canadense Donald Hebb menciona, neurônios que acendem juntos, se conectam entre si. Os neurônios se conectam mais uns aos outros quando a pessoa está em estado de atenção ininterrupta. Isso quer dizer que é possível direcionar sua própria experiência subjetiva da realidade. Literalmente, se seus pensamentos são de medo, preocupação, ansiedade e negatividade, então está aumentando as conexões para mais e mais pensamentos desse tipo florescerem. Se direcionar seus pensamentos para aqueles de amor, compaixão, gratidão e alegria, você cria mais conexões para repetir essas experiências. Mas como fazer isso se estamos cercados de violência e sofrimento? Não seria isso algum tipo de engano ou pura ilusão? A neuroplasticidade não é a mesma do conceito da nova era, aquela que cria sua realidade através de pensamento positivo. Na verdade, é a mesma que Buda ensinou há 2500 anos. A meditação vipassana ou meditação introspectiva pode ser descrita como neuroplasticidade autodirecionada. Você aceita sua realidade exatamente como ela é, como ela realmente é. Mas você a experimenta no nível da raiz da sensação, no nível vibratório ou energético, sem preconceito ou influência do pensamento. Através da atenção ininterrupta no nível de raiz da consciência, cria essas conexões de uma percepção totalmente diferente da realidade. Entendemos ao contrário na maioria das vezes. Constantemente, permitimos ideias sobre o mundo exterior modelar nossas redes neurais. Mas nossa equanimidade interior não necessita estar subjugada por acontecimentos externos. As circunstâncias não importam. Apenas meu estado de consciência importa. Meditação em sânscrito significa ser livre de qualquer medição ou avaliação, livre de quaisquer comparações, se tornar livre de tudo que possa vir. Não está tentando se tornar algo diferente. Você está bem com o que é. O caminho para superar o sofrimento do reino físico é aceitando-o por completo, dizendo sim a ele. Assim tornando algo dentro de você, ao invés de você ser algo dentro dele. Como podemos viver de tal maneira que a consciência deixe de estar em conflito com seu conteúdo? Como alguém esvazia o próprio coração de ambições mesquinhas? Deve haver uma total revolução na consciência. Uma mudança radical na orientação do mundo externo para o interno. Não se trata de uma revolução provocada apenas pela vontade ou esforço, mas também pela total entrega. Aceitação da realidade como ela é. Apenas através do coração você pode tocar o céu. Fumi. A imagem do coração aberto de Cristo transmite de forma poderosa a ideia de que devemos estar abertos a toda dor.
Devemos aceitar tudo se quisermos nos manter abertos à fonte evolutiva. Não quer dizer que você deve se tornar um masoquista, não está à procura da dor. Mas quando a dor vier, pois inevitavelmente ela vem, simplesmente aceite a realidade como ela é, ao invés de desejar uma outra realidade. Os havaianos há muito tempo acreditam que é pelo coração que aprendemos a verdade. O coração possui sua própria inteligência de maneira tão distinta quanto a do cérebro. Os egípcios acreditavam que o coração, não o cérebro, era a fonte de sabedoria humana. O coração é considerado o centro da alma e da personalidade. Era através do coração que as divindades se expressavam, dando aos antigos egípcios o conhecimento de seu caminho verdadeiro. Esse papiro representa o pesar do coração. Consideravam algo bom chegar ao além-vida com o coração leve. Significava que você viveu bem. Um estágio universal ou arquétipo que a pessoa experimenta no processo de despertar do centro do coração é a experiência da energia pessoal, como sendo a energia do universo. Quando você se permitir sentir esse amor, ser esse amor, quando conectar-se ao mundo interno com o seu mundo externo, então todos serão um. Como alguém experimenta a música das esferas. Como um coração se abre. Sri Ramana Maharshi disse: Deus reside em ti. Como você não precisa fazer nada para se tornar consciente de Deus onde ti mesmo. Já é seu estado verdadeiro e natural. Simplesmente abandone toda sua busca, direcione sua atenção para dentro e sacrifique sua mente ao único ser irradiando no coração de seu próprio ser. Para que essa seja sua experiência que vive no presente, o autoconhecimento é o caminho único, direto e imediato. Quando você medita e observa as sensações internas, sua vitalidade interior, você está, na verdade, observando uma mudança. Essa força de mudança é o surgimento e a morte que ocorre quando a energia muda sua forma. O grau em que uma pessoa evoluiu ou alcançou iluminação, é o grau que alguém adquiriu a habilidade de se adaptar a cada momento, ou de transmutar a constantemente mutável corrente de circunstâncias humanas. A dor e o prazer, em felicidade. Leo Tolstói, autor de Guerra e Paz, disse: todos pensam em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Darwin disse que a mais importante característica para a sobrevivência das espécies não é a força ou inteligência, mas a habilidade de adaptação. Precisamos nos adaptar à adaptação. Esse é o ensinamento de Anika de Buda. Tudo está surgindo e desaparecendo. Mudando. Constantemente mudando. Sofrimento existe somente porque nos apegamos a uma forma em particular. Quando nos conectamos com nossa parte que observa, com a compreensão da Anika, a felicidade surge no coração.
santos, sábios e yogis através da história de maneira unânime, descrevem uma união sagrada que ocorre no coração, seja nas obras de São João da Cruz, os poemas de Rumi, ou os ensinamentos tântricos da Índia. Todos esses diferentes ensinamentos tentam expressar o sutil mistério do coração. No coração está a união de Shiva e Shakti, penetração masculina na espiral da vida e entrega feminina à mudança. Testemunhar e aceitar de forma incondicional tudo que é. Para que possa abrir seu coração, você precisa abrir-se à mudança. Viver em um mundo aparentemente sólido, dançar com ele, comprometer-se com ele, viver plenamente, amar plenamente. Mas ainda assim, saber que é transitório e que, no final, todas as formas se dissolvem e mudam. Alegria é a energia que responde à quietude. Ela surge ao esvaziarmos nossa consciência de tudo e qualquer conteúdo. O conteúdo dessa energia da felicidade nascida da quietude é a consciência. Uma nova consciência do coração. Uma consciência que está conectada com tudo que é. Você não muda as coisas lutando contra a realidade atual. Para mudar algo é preciso construir um modelo novo que tornará o modelo atual obsoleto. Buckminster Fuller.